Oi, pessoal. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho do Benjamin, né, meu filho. Mês que vem ele vai fazer 3 anos e já tem o diagnóstico, que as pessoas acham muito incomum, porque uma criança muito pequena já tem um diagnóstico fechado. Mas acontece que os sinais do Benjamin, eu fui percebendo muito cedo. Benjamin era um bebê extremamente irritado, desde os primeiros dias, e isso me chamava a atenção. Ele se irritava com tudo, ele nunca estava quieto ou calmo, estava sempre chorando, sempre angustiado, e isso me preocupava muito. Aí acontece também, além disso, ele queria estar sempre em movimento. Era um bebê assim que não ficava paradinho. Eu tinha que estar o tempo todo com ele no colo, mas um colo em movimento. Se eu estivesse aqui, por exemplo, eu não poderia estar com ele no colo. Eu teria que estar andando para lá e para cá. E isso era constante, me chamava atenção. Outra coisa que me chamou a atenção do Benjamin foi os atrasos motores. Ele demorou a sustentar a cabeça, demorou a sentar, e eu estimulava muito. Ele era um bebê extremamente estimulado. Isso era uma coisa que me chamava a atenção. Outra era o não balbuciar. Ele não ficava balbuciando sonzinhos, palavrinhas. E uma coisa muito assim, que me deixava muito angustiada, era o fato dele não imitar. De eu querer fazer gracinhas, de eu olhar no rosto dele, de eu fazer bichinho, e ele nunca imitou nada. Até hoje ele é assim, ele faz o que ele quer, mas ele não imita. Agora tá começando, graças a Deus, mas ele não fazia isso. E em bebê, que é muito característico, né, aquelas gracinhas do bebê, aquela coisinha fofa, ele não fazia. Tava sempre muito sério, ria muito comigo e com o pai, mas com as pessoas sempre muito sério. Se irritava muito em lugares muito cheios, isso acontece até hoje. Muito barulhento, muito cheio, ele se irritava. Benjamin também, ele era assim, ele teve muita dificuldade para segurar a chupeta, sabe? E eu queria, meu Deus, mas você queria que ele usasse a chupeta? Queria, porque ele chorava o tempo todo, ele era irritado o tempo todo, então eu achava que a chupeta ia acalmar. E aí eu colocava a chupeta na boca dele e ele não conseguia segurar, e a chupeta caía. E eu prendia com a minha mão a chupeta, e aí hoje ele até consegue, mas ele demorou a fazer isso. E aí o marco foi a introdução alimentar. Na hora de fazer a inserção de frutinhas, né, que a gente começa a fazer assim com um bebê de 6 para 7 meses, nossa, foi horrível. E até hoje o Benjamin tem uma questão de transtorno do processamento sensorial, ele ainda tem dificuldade com a alimentação, ele só come pastoso, não toca em nenhum dos alimentos, principalmente frutas. Mas no início foi muito complicado, eu tentava e ele abria a boca e deixava o alimento cair, não deixava, a ponto de eu ter que segurá-lo para ele conseguir comer. Por que isso? Porque eu já tenho dificuldade com a mudança, né? E o bebê passa aqueles meses todos bebendo leite e depois você tem que introduzir coisas novas. Então isso no Benjamin era muito complicado. O Benjamin também tinha uma questão, ele era fissurado em água, é até hoje, mas fissurado de um jeito diferente. Não era assim, ele gosta muito de água, não. Ele gostava de água em excesso, então se ele fosse tomar banho, ele queria beber água. Ele queria beber água da bica, ele queria beber água da piscina. Ele não tinha filtro, né? Não, eu vou beber essa água, essa eu não posso. E hoje, assim, ele já sabe, a gente fala, mas se a gente descansar, ele vai atrás da água. Porque a água o acalma e sempre o acalmou. Muitos autistas acontecem isso também, de ter a água como um meio, né? Como um veículo para se acalmar, para se organizar. Ele era assim. Eu me lembro também, ele não apontava, por exemplo, olha ali o bichinho, olha ali o passarinho. Ele não acompanhava com esse olhar, sabe? De você apontar e ele olhar, ele não acompanhava. Hoje ele já faz, ele vem sendo muito estimulado, mas ele não fazia isso. Então, essas questões todas me chamavam a atenção do Benjamin, mais algumas também, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar de todas. O que eu queria mesmo que falar com as outras mães e os profissionais é o seguinte: essas características podem aparecer em qualquer outra criança e não significa que a criança vá ter autismo, mas um contexto, né, diferenciado. O Benjamin, ele tinha um contexto, tinha todas essas questões juntas e mais a questão que eu reparava da interação. Então, eram tantas coisas que eu comecei a ficar alerta. Não era pelo, não chupou chupeta. Muitas crianças também não gostam de chupar chupeta. Poxa, ele é mais irritado. Tem bebês mais irritados e mais calmos também. Mas o Benjamin tinha uma série de coisas que se juntavam e que me chamavam muita atenção. Então, a minha dica para os profissionais e mães é essa: prestar atenção, como eu sempre venho falando, no contexto.